chapéu pensador. O negócio aqui é a gente pensar para a gente poder fazer em velocidade, sentir o pique. E o negócio é medo. Você tem medo de quê? Lembra, cachorro sempre morde aquele que tem mais medo. Medo é um negócio terrível, uma desgraça. E tem pai que bota medo em filho. Né? O que vocês acham do medo? Eu estou aqui meio, nós vamos tendo uma polêmica aqui, porque, olha, o Mandela falava assim, não é valente quem não tem medo, sim quem sabe conquistá-lo. Eu não sei, mas eu acho que o medo não faz parte da vida. Você acha que a gente pode viver sem medo? O medo não é uma coisa que te dá um alerta. Se você não tivesse medo de nada, você se jogava de qualquer lugar, fazer qualquer coisa. A criança não tem medo, ela faz coisas. Quando você tem conhecimento, você até tem medo de algumas coisas. O medo te dá um alerta, o medo é uma coisa que te deixa mais atento. Eu, quando eu estou com medo, por exemplo, de um programa novo que nós estamos começando, tá? Você não sabe tudo, então te dá uma certa tensão. Essa certa tensão te deixa num estado de alerta. Quando você não tem Depende do medo de nada, também, né? O medo não é não ter medo, mas é quando o medo ele te invade, ele te domina de uma maneira que você não consegue. Porque esse medo do instintivo, o medo reptiliano, né, que nós temos já, que herdamos, isso é genético, esse medo é bom. A gente tem. Agora, o duro é quando o medo vem de um trauma, vem de um pai que cria uma situação, um temor. Eu tenho olhado, depois que a gente é pai, a gente começa a reparar como se educa. Tem criança que tem medo de cachorro, você falou. Que não, eu tenho cachorro, eu não chego perto do cachorro. Porque o medo estava no pai. O pai um dia foi mordido. A criança adoraria brincar com o cachorro, mas ela não chega perto do cachorro. O medo é a raiz da indignidade. E é através do medo que é manipulado o ser humano. E é através do medo que caras à moda Esse antiga medo é o do dirigiam mal. pessoas, manipulavam pessoas. Sim. Ou seja, o medo é uma coisa nefasta da pior espécie. Mas tem você- gente que morre de medo do medo. Vive com medo, morre de medo de perder emprego, morre de medo que não vai dar certo. Tem um livro morre de medo de tudo. do Luiz Fernando Garcia, Impressionante. um grande cara, ele colocou aqui, ó, medo de mudanças. Vejo o meu emprego como se ele fosse a única alternativa para a minha vida. Morro de medo de perdê-lo, mesmo percebendo que ele já não é tão bom quanto costumava ser. Não consigo imaginar como seria não ter um salário depositado na minha conta todo mês. Sempre achei que deveria ter um plano B, mas nunca agi de verdade para construí-lo. Aí ele cita 6 ou 7 características de pessoas que têm crenças limitantes, pessoas que não fazem. E uma delas é o medo. Medo de perder isso, medo de arriscar, medo de dinamitar as pontes atrás de si. Medo de não falar que ama uma pessoa. Não, esse medo, assim, que você está inventando o medo não existe. Você está criando alguma coisa que não existe. E para você ficar aqui, colocar aquela coisa lá, que até te limitando, mas eu estou tendo um outro medo. Gente, a vida está como está, uma velocidade tão grande, nesse momento que nós estamos vivendo, nessa pressa, nessa aceleração, nessa insegurança, que a gente não sabe o que vai acontecer. De fato, o desconhecido não te provoca uma certa tensão, um certo cuidado? Quer dizer, essa tensão, esse cuidado, essa antena, tem que aprender, tem que entender. Eu gosto de dar um exemplo assim. Quando a gente é pequeno, o filho não fala para o pai, ai, pai, eu tô com medo do bicho-papão. O que o pai faz? O pai vai no quarto da criança e pega, acende a luz e mostra embaixo da cama. E fala assim, ó, tá vendo? Não tem. Ele dá a luz. Então, assim, que o medo é onde não tem luz. Quando eu trago a luz, quando eu trago conhecimento, quando eu desvendo aquilo que eu não conheço, eu acho que acaba o medo. É que nós estamos falando de várias coisas, quer dizer, eu acho que tem gente que tem pânico, né? A pessoa começa a criar coisas que não existem. Eu nunca tive pânico, mas eu tenho uma sobrinha que tem pânico. Ela é vendedora pra caramba. E ela tem pânico. E ela começou a ter pânico quando ela vende muito bem. Então, ela estava vendendo lustres pro cara, e ela começou a falar assim, senhor, eu tenho pânico, eu sinto que eu vou morrer, mas eu sei que eu não vou morrer. O senhor me leva para o pronto-socorro porque eu estou achando que eu vou morrer. Por favor, e o cara levando para o pronto-socorro. Quando chegou, ela recebeu alguns cuidados, o cara estava ali cuidando dela, ela recebeu. Quando ela começou a melhorar, o cara falou assim, bom, agora você vai dar aquele desconto que você falou que ia dar? Senhor, é o desconto que me causa essa síndrome. Meu Deus, E vai para o seu... seu... Mas eu acho, porque assim, ela lida com o pânico dela, quer dizer, e ela começou a continuar ali falando, eu sei que eu não vou morrer. Eu acho que essa coisa do pânico, que é a síndrome do pânico que hoje existe, né, não falando da doença, mas falando da coisa, as pessoas acabam criando alguma... Ela sabe que não vai morrer por causa daquilo, mas ela fica criando aquela ansiedade, aquela angústia. É parecido com... Eu estava outro dia fazendo um evento que era para
O mote do evento era ideias, como obter ideias das pessoas para reduzir custos dentro de uma empresa famosa e para aumentar a produtividade. Era o objetivo do ano. Ano de crise, tem que baixar custos, tem que aumentar a produtividade. Eles estavam pagando para as pessoas darem ideias, porque eles detectaram que uma das coisas que mais as pessoas temiam ali era se expor. E as pessoas têm medo de dar ideia. Experimenta numa palestra sua perguntar aqui, quem aqui teve uma ideia durante... Eu vou fazer um teste com a plateia aqui, teste aqui. Vou fazer um teste. Quem aqui teve uma ideia durante as gravações até aqui? Levanta a mão. Olha aí, a plateia é uma plateia corajosa, só tem palestrantes, coaches. Mas tem gente que teve ideia e não levantou a mão, sabe por quê? Porque tem medo que eu pergunte qual foi a ideia. Na maioria das empresas, é um medinho bobo, mas é um medo assim, o que vão pensar de mim? Eu quero uma promoção, vamos falar de carreira, vamos falar de negócio. As pessoas têm medo de ousar, de se colocar como promovíveis, às vezes se colocando como demissíveis. É ou não é? Não, mas na escola a gente tem medo do ridículo, na realidade. A gente tem medo de estar exposto, né? Tem medo que alguém não concorde com a gente, né? Quer dizer, mas ali a produção está colocando... O medo pode ser também impulsionador, porque eu acho que o medo ele pode paralisar, uma baita mas o válvula medo propulsora. pode te impulsionar, baita válvula. Né? Quer dizer, eu acho que eu acho que depende de como você lida com o medo. E o que você interpreta com medo. Também. A certeza do desconhecido, os acidentes existem. Quando os acidentes ocorrem, há efeito, mas a causa é sempre prevista. Sabedoria é a forma de você traduzir medo em conhecimento. Agora, eu tenho raiva de todos os momentos que eu senti medo. Eu tenho raiva absoluta dos momentos que eu sinto que eles foram todos idiotas, estúpidos, imbecis, e a única coisa que me fez estar aqui foi pela coragem, porque momentos de medo da pior espécie, todos eles. Mas será que esses medos não te provocaram você se conhecer, você criar essa coragem, você descobrir quem você é? Medos de não se posicionar, medos de não tratar as coisas como tinha que tratar, exatamente como o Ortega estava falando. Esses medos que muita gente é tomada desses medos tolos, limita a vida da pessoa. Você tem uma circunstância numa empresa, tem uma coisa que está errada lá acontecendo, notoriamente errada, e você fica na moita, porque você é com medo de colocar seu cargo em jogo. Exatamente. Toda vez que você... Eu e é me natural que os jovens tenham todas as vezes em que o medo imperou na minha decisão. E me orgulho dos momentos em que a coragem foi maior do que o medo e os posicionamentos foram simplesmente fundamentais. Legal. Então vamos aproveitar ele, fazer um coach para ele. Eu quero saber como é que é esses momentos que você ficou com raiva de você mesmo, que você teve medo, e como é que é esses momentos que você virou o jogo e que você teve a coragem? Quer dizer, qual a diferença que tem? Por que você tem... O sentimento de indignidade. Você fica tomado, a partir de um certo momento, o medo é indigno, é uma covardia. E aquilo, quando você pensa, porque tem gente que não pensa assim, mas quando você pensa no medo como uma covardia, uma indignidade, e você assumir o seu destino, a situação, numa proposta da ética, e você se acovarda, futuramente você se arrepende daquilo. Como você pensa nisso e analisa como foi, dado um novo momento em que a circunstância te provoca, ela vai repetir na sua vida. Quando acontece novamente uma circunstância como aquela, você processou, você pensou, e naquilo, não, eu não vou deixar isso aqui passar, isto é aqui assim. E quando, na minha experiência de vida, isto ocorreu, foram os grandes saltos que eu dei na minha carreira. Momentos de posicionamento e de mandar a covardia e o medo para lá. Tem gente que é um covarde nas empresas, executivos covardes, que não fazem o que tem que fazer e sacrificam um monte de pessoas. Sem dúvida, esse é o principal problema, porque a covardia é fruto de um medo. Chefe covarde, ele destrói a pessoa. Sim, ele só coloca pressão. Você chefia equipes de vendas. Um diretor de vendas covarde. Ele fala que não fez incompetente por culpa da equipe. O turnover da empresa dele é 80%. E a culpa é da equipe. E a culpa é do outro. O cara que tem medo, ele bota a culpa no outro. Agora, é de criança que tem que tirar esse medo. Eu acho que são vários medos. Tem bicho-papão, apaga a luz. O que você está sentindo agora? Esse medinho é da criança. O papai faz. Um papai bom. O outro fala, se você não segurar, eu vou te colocar no quarto escuro. Não, ou fala assim, para de encher o saco, senão o bicho-papão...
né? Ele te pega à noite. Mas, Vou por exemplo, chamar o homem do saco. Mas no mundo empresarial, ainda mais você, Tejão, que você vivia muito no mundo empresarial, que dica que a gente daria para quem está assistindo a gente, um líder, mesmo um executivo e mesmo também um colaborador, como é que a gente pode fazer para enfrentar esses medos? O medo de perder o seu emprego é uma coisa séria, né? Numa corporação, vale a pena você estar nela se ela tem valores, visão e missão claros. Você alinhado com valores, missão e visão claros, você está acima da indignidade de qualquer chefe que se apresente perante você. Pô, legal. Anota, então você tem anota que aí. decidir pelo histórico dessa companhia, pela corporação, missão, visão e valores. E não se deixe assustar nunca por intermediários. Intermediários podem ter... Quantos chefes maravilhosos eu tive na minha vida? 30%? Você não tem, não se apavore, porque muita gente não troca de empresa, troca de chefe. Mas quando chega na outra empresa também vai ter que enfrentar o problema. Então, siga uma linha de frase valores e missão. sua. Um grande campeão de MMA precisa ter o limiar da dor expandido. Sem isso, por mais que bata, seja agressivo, tenha técnica, jamais será um grande campeão. Está no seu livro, mas é do Ricardo Morgante. E ele me disse uma frase geral do medo. Ele falou, quem teme perder já está vencido. É isso aí. Quem teme perder já está vencido. E é assim que nós vamos terminar o nosso programa hoje. Quem teme perder já está vencido. Valeu, até a próxima. Gente, curta aqui, curtidinhas. Se você está gostando... Curta e compartilhe. Compartilhe. Chapéu Pensador, até a próxima. Gostou desse vídeo? Se inscreva no nosso canal aqui embaixo e acesse a nossa página no Facebook. Até breve!